Bom dia! Vamos abrir o nosso livro Currículo em Ação EMAI 3 e vamos iniciar as nossas atividades de hoje. Página 76, atividade 13.5, número 1. Novamente, você vai observar 4 momentos da desmontagem de uma caixa. Após observar os 4 momentos da desmontagem, a figura que ilustra o quarto momento mostra uma possível planificação da caixa que tem o formato de uma pirâmide de base quadrada. Então, aqui no caso, é a caixa já desmontada, então nós podemos observar que os lados, que as faces dessa caixa são triangulares e a base dela é quadrada. Então, é uma caixa que foi desmontada, que tem o formato de uma pirâmide quadrada, com base quadrada. Letra A. No anexo 7, existem 4 moldes. Recorte-os para montar caixinhas com eles. Depois, desenhe aqui como ficaram. No final da unidade 4, no anexo 7, você vai recortar e montar a pirâmide de base triangular, que tem 3 lados, a pirâmide de base quadrada, que tem 4 lados, a pirâmide de base pentagonal, que tem 5 lados, e a pirâmide de base hexagonal, que tem 6 lados. Após montar as 4 pirâmides, você vai desenhar como você está vendo essas pirâmides montadas. Página 77, atividade 13.6. Resolva as questões apresentadas abaixo e indique a resposta correta. Número 1. Lígia tem R$ 236 e Daniela tem o dobro dessa quantia. Quantos reais Daniela possui? Nós sabemos que o dobro é 2 vezes o número. Então, nós temos que fazer 236 mais 236 ou 2 vezes o 36, multiplicar o 236 por 2, fazer 236 vezes 2, aí nós vamos multiplicar o 2 primeiro a unidade, depois o 2 multiplica a dezena e depois o 2 multiplica a centena. E quando você resolver e descobrir o resultado, você vai marcar aqui a resposta correta. Número 2. Paulo tem 153 figurinhas. Ele tem o triplo da quantidade de Alice. Quantas são as figurinhas de Alice? Então, nós sabemos que a Alice tem menos figurinhas que o Paulo, porque aqui já tem a quantidade do Paulo, que é o triplo. Então, esse valor já é o triplo. Então, nós temos que dividir esse número por 3 para descobrir quantas figurinhas é a quantidade de Alice. Então, nós vamos fazer 153 dividido por 3. Vocês vão tentar fazer e depois retornem ao vídeo para conferir se vocês conseguiram resolver e descobrir qual é o resultado. Vamos conferir, então, o resultado? Como vocês perceberam, como eu já havia falado, nós temos que fazer uma divisão, porque o 153 já é o triplo. Então, eu não posso multiplicar ele para saber o valor da Alice, porque a Alice tem menos figurinhas que o Paulo. Ela tem 3 vezes menos. Se ele tem o triplo, é porque ela tem 3 vezes menos. Então, eu vou ter que dividir o 153 por 3 para saber o total da Alice, o valor da Alice. Se eu for dividir igualmente em 3 grupinhos, eu até posso conseguir, mas com bastante dificuldade eu posso me perder no caminho. Então, eu vou utilizar a tabuada. Eu vou observar aqui o primeiro número, que é da dezena. Eu tenho uma dezena. Eu posso dividir igualmente para 3 grupinhos? Não. E se eu olhar aqui, se eu for dividir 153 de uma vez, na tabuada do 3 não tem 153. Por isso que eu vou dividir por etapa. Então, se 1 não dá para ser dividido por 3 porque é menor, então eu vou juntar aqui os 2 primeiros números e aí eu vou ficar com 15. Aí sim eu vou dividir 15 por 3. Na tabuada do 3 tem resultado 15 e o 3 é vezes 5, ou seja, quer dizer que o 15 cabe no 3 5 vezes. Então, 15 dividido por 3 dá 5. Se
3 vezes 5 é 15, então aqui vai ser 15, porque eu consegui dividir toda essa quantidade. E não vai sobrar nada aqui desse número, desse primeiro número que eu dividi. Agora, eu vou dividir as unidades. Vou descer a unidade aqui para o lado do resto. Nós temos sempre que seguir essa etapa para não se perder. Então, aqui, 3. Nós sabemos que um número dividido por ele mesmo vai ser sempre 1. Então, porque se você olhar na tabuada, tem resultado 3 e o 3 é vezes 1, ou seja, o 3 cabe no 3 apenas uma vez. Então, quantas são as figurinhas de Alice? São 51. Vamos terminar aqui a continha, porque 3 tira 3, não sobra nada. Então, é uma continha exata, eu tenho que finalizar toda a conta. Então, Alice tem 51 figurinhas, resposta letra A. Número 3. O resultado da multiplicação 257 vezes 9 é... Você vai ter que armar a continha aqui ao lado, então você vai fazer 257 vezes 9 e vai fazer o cálculo. O 9 vai multiplicar primeiro a unidade, depois o 9 vai multiplicar o número da dezena e o 9 vai multiplicar o número da centena, sempre somando com o resultado com o que subiu. Então, façam com bastante atenção, porque é uma continha que vai dar um resultado grande pelos resultados que você tem aqui, pelas alternativas que você tem aqui. Então, faça com bastante atenção, utilizando a tabuada. Então, olhem no resultado da tabuada e vão calculando direitinho, com bastante atenção, para chegar na resposta certa. Número 4. O resultado da divisão 123 dividido por 3 é... Vocês vão tentar fazer a divisão e depois vocês vão retornar para confirmar com a professora, conferir com a professora se você conseguiu chegar ao resultado certo. Eu tenho certeza que se você seguir aquele esquema que eu expliquei pela tabuada, você vai conseguir com mais facilidade, mas também pode desenhar se não conseguir. Vamos conferir então o cálculo, se está correto. Eu tenho 123 para dividir por 3, então nós vemos que na tabuada do 3 não tem resultado 123. E eu também, se eu for dividir em grupinhos, eu não vou conseguir dividir em 3 grupinhos os 123 de uma vez, porque eu vou me perder. Então, eu vou ter que fazer a continha por etapa, porque eu sempre tenho que olhar o primeiro número. É uma centena, não dá para ser dividido por 3, porque é menor que 3. Então, eu vou juntar aqui com o próximo número. E aí, a centena juntou com a dezena, vai se transformar tudo em dezena. Eu vou dividir as 12 dezenas por 3. Eu vou olhar na tabuada do 3, tem resultado 12? Sim, tem resultado 12. E o 3 é vezes quanto para dar 12? É 4. Isso significa que o 12 cabe no 3 4 vezes. Então, 12 dividido por 3 dá 4. Aí, faço 3 vezes 4... que dá 12, porque foi a quantidade que eu consegui dividir, que eu achei na tabuada o resultado. Quando eu acho o resultado na tabuada, eu já sei que não vai sobrar nada. Quando eu não acho, eu acho um número menor, aí sempre vai sobrar. Aí, eu vou fazer aqui e vai dar 0 aqui nessa divisão. Então, essa parte aqui eu já dividi, não sobrou nada. Vou agora dividir as 3 unidades. Vou descer aqui para o lado do resto, sempre seguindo esse esqueminha. E agora eu vou dividir. E aí, como vocês já viram na outra continha, eu sempre falo, quando um número dividido por ele mesmo vai dar sempre 1. Então, eu vou pôr 1 aqui, faço 3 vezes 1, porque na tabuada do 3, o 3 é vezes 1 para dar 3. Então, aqui no caso, não vai sobrar nada. Se você ainda não conseguir realizar a divisão pela tabuada, você pode fazer o desenho. Só que, como eu falei, não dá para dividir o 123 de uma vez nos grupinhos, porque você vai se perder. Então, você vai dividir por etapa, como eu fiz aqui. Então, eu vou dividir primeiro as dezenas, o número 12... e deu 4 para cada um, para cada grupinho. Então, o resultado é 4. E depois aí eu calculo aqui o resto, desço
as 3 unidades, divido aqui as 3 unidades, deu uma para cada um, e aí o resultado é 1, termino a continha. Sempre tem que terminar a continha, calcular aqui, para você não se perder. E aí também tem aquele esquema de somar o divisor, que é o número que está dentro da chave, o número que eu estou... a quantidade de vezes que eu estou dividindo o número, aí eu somo ele até chegar no número que eu estou dividindo ou próximo do número. Então, aqui no caso eu somei 1, 2, 3, 4 vezes para chegar no 12. Então, quer dizer que o 12 cabe no 3 4 vezes, porque 3 vezes 4 é 12. Então, dá para fazer aqui desse cálculo, eu descobri a divisão, quanto dá a divisão por 12, e também aqui quando eu sobrou 3, quando eu desci o 3 e dividi por 3, também aqui o resultado está no primeiro. O 3 cabe uma vez no 3, no próprio 3, porque o próprio número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. E aí deu 1 aqui. Então, você tem várias formas de resolver essa divisão. Pela tabuada é mais prático, é mais rápido e não tem erro. Mas se você ainda não conseguir, pode somar, pode fazer o desenho com calma, com atenção, que você vai chegar no resultado certo. E o resultado certo, então, o resultado dessa divisão é 41, alternativa C. Tenho certeza que vocês acertaram. Número 5. Qual dos moldes abaixo corresponde a uma pirâmide de base quadrada? Nós temos 4 alternativas, mas só 2 podem ser essa pirâmide de base quadrada, porque só 2 moldes, ou seja, 2 pirâmides desmontadas, então nós estamos vendo a planificação dela, a pirâmide desmontada. Só 2 que a gente pode observar que tem lados triangulares, e para ser uma pirâmide, tem que ter lados triangulares. Agora você vai observar a base dela, ou seja, aquela parte que mantém ela em pé. A base dela tem que ser quadrada, tem que ter 4 lados. Tem uma que tem 4 lados e tem uma aí que tem 6 lados, que é a base hexagonal, que é a pirâmide de base hexagonal. Então, nós temos aí uma pirâmide de base quadrada e uma pirâmide de base hexagonal. Nós queremos que você marque a pirâmide de base quadrada. Tenho certeza que só de observar você está percebendo qual das 2 é ela. Você vai marcar e vai acertar. Página 82, atividade 14.3. Número 1. Complete os esquemas abaixo usando os números dados como parcelas da adição de acordo com os procedimentos de Andréia na página 81. Nesse caso, você vai aqui na letra A, vai armar a continha, esse espaço é para você armar a continha e resolver. Então, vamos fazer 35 mais 18, vamos somar os números da unidade, 8 mais 5, que é igual a 13, fica 3, sobe 1, 1 que subiu, mais 3, 4, mais 1, 5, total 53. Agora, essa continha que está na vertical, que estava armada, você vai colocar ela aqui na horizontal, deitada. Então, vai ficar 35 mais 18 é igual a 53. A partir dessa continha, você vai fazer as 2 subtrações. Então, você vai pegar o 53, que é o total, e vai fazer menos a primeira parcela, que é 35. Então, 53 menos 35 é igual a 18, que é a segunda parcela que você não usou. E a segunda subtração, você vai fazer 53 novamente, menos 18, que é a segunda parcela, e o resultado vai ser a primeira parcela, que é 35. A mesma coisa você vai fazer com os números B, C e D. Você vai fazer as adições, armar, colocar aqui na horizontal e fazer o esquema das 2 subtrações com esses números que você tem na continha. Página 83, atividade 14.4, número 1, calcule 35 mais 18. Então, você vai resolver essa continha, essa adição aqui dentro desse quadro. Número 2, veja como André e suas amigas registraram essa adição. Elas registraram das 3 maneiras que vocês já conhecem. A Andréia fez através das setinhas, pela horizontal, a Silvia fez pela vertical, ela primeiro decompôs o número 35, depois o número
18 e depois somou as unidades, as dezenas e somou os dois números, como eu já ensinei para vocês. E a Rosa fez a continha como nós costumamos normalmente fazer. Ela armou a continha e somou as unidades e somou as dezenas. Letra A. Com um colega, analise os procedimentos de cada uma delas. Discuta os procedimentos utilizados. B. Compare a estratégia que você utilizou para realizar o item 1 com as resoluções de Andreia e suas amigas. Número 3. Calcule. Aqui você vai resolver essas 3 continhas de adição da maneira que você achar melhor, ou através da decomposição, como da Andreia pelas setinhas, ou da Silvia, que fez primeiro a decomposição de cada número e depois somou na forma vertical, somando as unidades e as dezenas, ou da forma que a Rosa fez, que nós costumamos fazer também, armando a continha e resolvendo, somando unidade com unidade e dezena com dezena. Você vai fazer da maneira que você achar melhor. E a nossa aula de hoje vai terminando por aqui. Até a próxima, um grande beijo!